mês da consciência negra, mês de eleições. Estamos iniciando Sob Outro Olhar na TV Antares, canal 2.1. Você pode participar ao vivo pelo chat do YouTube do Sob Outro Olhar e também pelo Facebook da Fundação Antares. Você assiste o Sob Outro Olhar na TV Assembleia. Estamos em 2 TVs públicas. Na TV Assembleia, canal 16.1, você assiste quarta, 9h30 da noite, e domingo, 4 da tarde. Gente, política é coisa de mulher? O que você acha? Nós vamos conversar com Ana Célia Santos. Ana Célia Santos é professora do curso de Pedagogia da UESP, é mestre e doutora em Educação, educadora popular e participante da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. E Ana Gubert é professora de teatro da Universidade Federal do Tocantins, UFT. Boa noite. Boa noite, Norma. Estou feliz por estarem aqui. E é muito importante a gente falar... com essa abertura. Música. Muito obrigada. E antes da gente começar a conversa, a gente vai mostrar um vídeo que está falando sobre a mulher na política. Ela é uma mulher como eu. Homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Você é seu próprio lar. Ela desatinou. A aferição do desenvolvimento de uma sociedade, ela é muito espelhada pela forma como essa sociedade trata as suas mulheres. A gente não trata bem as nossas mulheres. Que sociedade a gente está construindo quando a gente não tem uma acolhida, quando a gente não deixa saída para questões tão básicas? Questões, elas precisam ser trazidas à luz, né? Há dados para isso, há narrativas para isso, mas muitas vezes não há o interesse político e econômico de incluir essas pautas, porque essas pessoas não estão representadas lá. A gente tendo mais governantes mulheres, os direitos das mulheres acabam sendo naturalmente mais olhados. A gente tem um histórico enorme de homens brancos no poder. E homens brancos no poder não sabem a vivência que a gente tem. Seja de engravidar, seja de sofrer um assédio na rua, seja uma dificuldade de trabalho, de salário. O assédio como fato social, ele ainda não está sendo acompanhado pela consciência que precisava. Diversas vezes você tem um descrédito da narrativa daquela mulher quando ela resolve levar para alguma instância, né? Se todo mundo passa por isso, por que a gente não fala sobre isso? Por que ninguém faz nada, né? Por que a gente não comenta sobre o assunto? Existem, fora do Brasil, algumas ações meio que de multa, né? Para se você assediar uma mulher na rua e a mulher denunciar, isso não resolve 100%, né? Para acontecer de verdade, precisa de um processo de educação. A gente entende que a gente está falando para a população sobre como não assediar. Quando o assédio vira agressão ou feminicídio, a situação é ainda mais alarmante. 22 mulheres acionam a Lei Maria da Penha por hora no Brasil e 12 mulheres morrem por dia no país. A violência baseada no gênero, ela tem uma estrutura, ela tem uma raiz. O feminicídio, o estupro, a agressão física é a parte visível de uma desigualdade de poder entre homens e mulheres que é material, que é fática e que se reflete em todas as esferas da vida das mulheres. Dependendo do estado, a gente tem a cada 10, 15, 30 segundos uma agressão física reportada. São 2,4 milhões de agressões domésticas por ano, sendo que 1,5 milhão são contra mulheres negras. O feminicídio também nos últimos 10 anos, é importante lembrar que o de mulheres brancas diminuiu 10%, de mulheres negras aumentou 54%. E a violência sexual. A violência sexual também é algo que aflige as mulheres brasileiras. A gente estima que sejam cerca de 500 mil de estupros por ano,
Só 10% desses estupros são notificados e 70% desses 500.000 são contra menores de 17 anos. E cerca de 52%, ou seja, 250 mil são contra menores de 13 anos. É hoje o lugar mais perigoso para uma mulher, tanto ser estuprada, quanto apanhar, quanto para ela morrer, é o lar. Mercado de trabalho, a violência doméstica, a violência nas vias públicas, a misoginia, a diferença de responsabilidades entre homens e mulheres no ambiente familiar. Enquanto a gente não conseguir pautar isso dentro do campo político como uma discussão séria, a gente não vai conseguir avançar. Não significa que a gente precisa de lei para tudo, não significa que a gente precisa proibir tudo, significa que a gente precisa discutir tudo. Gente, Ana Gubert é de Palmas, está falando direto do Tocantins, e Ana Célia é direto daqui de Teresina. E aí a gente faz a seguinte análise: a gente é 51% da população brasileira e mais da metade do eleitorado, e por que os resultados aqui no Brasil são desfavoráveis a nós, mulheres? Cada uma pode falar da sua realidade. Pode começar, Ana Célia? Sim, boa noite, Norma. Boa noite, Ana. É importante dizer, né, Norma, que nós, mulheres, fazemos política, sim. Apesar de não sermos a maioria, nem estar de pé de igualdade com os homens nas câmaras. Porque política, né, Norma, para mim, é a ciência da governança, né? É o ato, é a arte da negociação, é o ato de cuidar. Nós já fazemos isso muito bem. O que precisa ocorrer é nós sairmos do espaço privado e irmos assumir o espaço público. Os homens sempre fizeram isso, né? Então, nós precisamos, através da política, do exercício da cidadania, né, da exigência dos nossos direitos, exercer esse direito que é nosso também, que é de fazer política, que é de gerenciar, administrar, né, não só a casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, mas o nosso país. Nós administramos no cotidiano, né? Então, a cidade, o espaço da cidade precisa ter mulheres no espaço público. Nós temos hoje, por exemplo, em Teresina, nós temos apenas 3 vereadoras na capital, né? E 4, fazer com que nós mulheres, participemos mais da política. No momento em que nós saímos do espaço privado e adentramos ao espaço público, nós podemos fazer com que isso ocorra, possa, inclusive, melhorar, né, a participação das mulheres nas câmaras e nas assembleias. Isso é um fator importante para que nós possamos decidir sobre a nossa própria vida, porque até agora os homens é quem tem decidido, e olha lá, quando tem decidido sobre alguma coisa que nos favoreça, né? Porque na maioria das vezes os homens aprovam projetos que não são de interesse das mulheres. Ana Gubert, seja bem-vinda, assim como a Ana Célia. Muito obrigada. Desligou sua câmera. Opa! Muito obrigada, muito feliz de estar falando com o Piauí, com o Brasil todo. É um grande prazer estar representando aqui o estado do Tocantins. Então, eu vejo que é uma questão mesmo, bem, que a gente já sabe que é um machismo estrutural, de que o lugar da mulher realmente, como a Ana Célia falou, é no privado, né? Então, a mulher ainda tem esse tabu e a sociedade toda quando uma mulher quer ocupar também o poder, né? O que é ocupar o poder? Talvez para as mulheres, para muitas, assuste. Aqui no Tocantins, atualmente, a gente aumentou muito a quantidade de candidatas e candidatos a vereadores, né? Na maioria negras, né? Eu acho que esse é um dado também nacional, tem crescido 23%, isso é muito positivo, né? 23% a quantidade de candidaturas,
E eu vejo que, assim, nós temos candidatas que são da periferia, tem candidatas que são empregadas domésticas, que não têm nenhuma militância anterior, tem professora universitária com uma certa militância na educação, né, e em alguns direitos sociais. A gente tem vários perfis de candidatas, né, e isso vai refletir para conseguir se eleger e vai refletir também na postura e como essa mulher vai trabalhar as determinadas pautas depois, quando ela assumir o poder. Mas para chegar no poder, é necessário capital político, capital, né, financeiro, né, que tenha financiamento das campanhas, aí depende muito de qual partido que a mulher vai estar se ligando, né, tem partidos maiores ou menores, enfim, e todo um apoio, né, porque para a mulher é mais difícil a mulher cuidar da casa, cuidar da sua profissão e se engajar numa reunião política, né, o que é que a mulher vai priorizar no seu dia a dia. Então, eu acho que para a mulher ainda é um obstáculo fazer política, e mais a mulher não faz só política partidária, como a Ana Célia falou, nós temos diversos lugares na sociedade em que nos empoderamos, assumimos cargos e responsabilidades de decisões importantes. Temos recados aqui, Silvana Souza, Ilma Souza, boa noite, dando boa noite. A mulher tem que participar da política, pois temos um olhar mais sensível em relação aos conflitos sociais. Isso quem fala é Ilma Souza. E a realidade do poder político é que quase 30% dos projetos masculinos são contra as mulheres e 70% dos projetos das mulheres são de mulheres e mulheres negras e servem para toda a sociedade. Ana Célia e Ana Gubert. Essa realidade poderia ser diferente se... Pode falar, Ana. Poderia ser diferente se... Como ela poderia ser diferente, Ana? Está ouvindo? Poderia, sim, Norma. Poderia ser diferente se nós votássemos em mulheres, né? Se as mulheres se candidatassem. Agora, para as mulheres se candidatarem, aí tem todo um processo educativo, né, por trás do fato da mulher não querer se candidatar, não querer se envolver com a política. Então, nós precisamos mudar a realidade educacional, né, porque nós passamos por um processo educativo que nos exclui desse espaço público, né, que nos diz que nós temos que ficar em casa cuidando dos filhos, da educação dos filhos, dos trabalhos domésticos, mas não diz para a gente que a gente é capaz de ir para o espaço público e assumir essas funções. Então, é possível, sim. E também votando em mulheres, mas aí não é votar só em mulher, é votar em mulheres comprometidas, né, com a nossa luta, com os nossos direitos, com as nossas necessidades de mulheres. Né? Então, a gente vê o que você colocou em termos de número, os homens aprovam projetos contra as mulheres. E mesmo tendo são mulheres eleitas, não quer dizer que essas mulheres vão ter, né, a sensibilidade de apresentar projetos que vão, né, nos beneficiar, porque às vezes as mulheres também, né, elas têm uma tendência de representar o marido que não pode mais participar da política, né? Então, nós temos que saber também quem são essas mulheres que nós vamos votar para que elas possam nos representar e também possam apresentar projetos que nos beneficiem. Ana Cooper. Sim, o que eu percebi, né, acompanhando a campanha aqui esse ano no Tocantins, é que foi uma maior dificuldade para fechar a chapa, né? A cota que a gente tem direito hoje, né, que foi tão recente ainda essa conquista, que a gente não quer só 30%, a gente quer muito mais que isso, né, foi difícil fechar a chapa. E o que vai acontecer? Já começa o problema ali, de como fechar esses 30%, porque é difícil convencer que lugar de mulher é na política. Outra questão, os próprios partidos, na formação deles, na direção, muitas vezes há uma invisibilidade já da mulher ali dentro, elas não ocupam, elas devem ocupar
cargos de direção, cargos, por exemplo, de secretária das mulheres dentro do partido, para poder fazer um bom trabalho de formação. Eu acho que eu acredito muito, eu tenho acompanhado alguns partidos e eu percebo que eles têm um forte trabalho de formação. Eles acompanham a candidata ao longo do processo, instruindo, porque para ser candidata tem uma estrutura enorme. Então, eu acho que começa por aí. Então, eu acho que a candidata que já tem uma militância, já tem uma sensibilidade através da Secretaria de Mulher do partido, ou de qualquer outro movimento e organização de mulheres, que ela já tem essa sensibilidade, a necessidade das pautas femininas, ela já está na sua candidatura, ela já coloca essas pautas, e quando ela chega até o poder, quando ela ocupa uma prefeitura, ocupa o legislativo, ela já está mais certeira nessa questão e vai ter sensibilidade, principalmente com os dados alarmantes que a gente tem, né, de violência, enfim, e o quanto a gente precisa incluir as mulheres negras, e o quanto a gente precisa melhorar tantas coisas que dá para elencar aqui, uma lista enorme, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que começa já na base. A Ilma Souza manda um recado aqui. Infelizmente, ainda existem muitos resquícios do período patriarcal. A gente diz que, infelizmente, o patriarcado machista, ele está muito forte, principalmente na política. Eu vou fazer perguntas sobre o que é mito ou verdade, aí vocês podem responder de forma, assim, rápida. Mulher não vota em mulher, mito ou verdade, Ana Célia? É mito. Eu não entendi. Mulher não vota em mulher. É mito ou é verdade? Verdade. É verdade, porque, como eu coloquei antes, primeiro, nós não temos boas mulheres candidatas. E segundo, as mulheres, às vezes, preferem votar em um outro homem, mas não votam numa mulher. Então, a campanha agora é mulher tem que votar em mulher. Ana, Gubert. Eu acho que em parte é mito, em parte é verdade, porque acho que a gente já está mudando um pouco essa realidade. A gente tem que pensar que tem sim boas candidatas. Eu conheço várias. Isso. As barreiras para a mulher chegar na política são tripla jornada, omissão dos partidos, do Congresso e da Justiça Eleitoral. É mito ou verdade? Ana Célia. Ana Célia, está me ouvindo? É verdade, para mim é verdade, porque nós ainda... Para mim é verdade, Norma, porque nós temos várias barreiras, né? O homem que vai se candidatar, a mulher fica em casa, dando todo o suporte, né? Cuidando dos filhos, cuidando da casa e etc. Claro, eu estou falando de um modo do que é bem tradicional, mas existe algumas já diferentes, mas eu estou falando do normal, do que acontece na maioria das vezes. O homem fica em casa, a mulher dá todo o suporte, né, para isso. E a mulher, quando vai se candidatar, é uma série de barreiras que existe, né? Ana Gubert. Verdade, é aquilo que eu falei, né, apoio financeiro, capital político, a questão da jornada, que, assim, eu acompanho as candidatas, eu vejo a dificuldade delas participarem das reuniões de campanha, delas estarem em vários lugares ao mesmo tempo, porque elas têm que cuidar dos filhos e tudo mais. Eu vejo, porque é assim comigo também, porque eu sou vários papéis. Acredito que é bem verdade isso mesmo. E a cultura, né, machista, patriarcal. Outra pergunta, se é mito ou verdade. Votar na mulher de direita ou de esquerda é a mesma coisa? É a mesma coisa. Ana já falou um pouco, mas só resuma aí. Ouviu, Ana, a pergunta, Ana Célia? Não estava cortando, não. Votar na... Ana Gubert pode responder logo e Ana Célia depois. Votar na mulher de direita ou de esquerda é a mesma coisa. Mito ou verdade? É uma pergunta complexa, porque hoje, o que é esquerda, o que é direita, né? Qual é o limiar disso? A gente teria que determinar o que a gente está considerando como esquerda, como direita, que tipo de partido. Mas eu tenho certeza
que os partidos de esquerda, historicamente, têm muito mais sensibilidade para as pautas femininas, para as pautas de gênero. Ana Célia. Eu penso que não é a mesma coisa, né? Nós temos que votar em mulheres comprometidas com a nossa luta, com os nossos direitos. Então, o que tem representado isso são as mulheres de esquerda. Muito bem. Existe violência política contra as mulheres, verdade ou mito? Verdade. Verdade. Sim. Quais seriam? Por exemplo, quando as mulheres muitas vezes estão se posicionando dentro do partido político e tal, e a fala que a mulher colocou não é considerada a opinião da mulher, ou muitas vezes ela é cortada, ela é interrompida, e outras vezes o companheiro, né, o companheiro, camarada, o colega de partido, ele chega para você e te fala o que é que você tem que falar, como que você deve agir, como se você não tivesse capacidade intelectual de tomar uma decisão ou de dirigir o partido ou uma ação dentro do partido. Isso ocorre muito, eu vivi na pele. Ana Célia. Norma, hoje, como nós já temos um pequeno número de mulheres na política, a gente já observa essa violência mais explicitamente. Nós tivemos o caso da Dilma, né, quando aconteceu aquele processo de impeachment. Nós temos exemplos, quando as mulheres estão na tribuna, que há um tremendo desrespeito com relação à fala das mulheres, né? Isso é um exemplo. Então, todas as vezes que as mulheres estão à frente de alguma coisa, ou exercendo o direito, né, da política, de estar no espaço público, é uma tremenda violência que ocorre quando esse direito não é respeitado. E a gente vê muito isso. Nós mesmo que somos da frente de mulheres contra o feminicídio, nós vemos isso constantemente. O fato de não nos ouvir, de não dar resposta às nossas cartas de reivindicações, né, Norma? Você mesmo sabe disso. Então, nós temos uma série de exemplos para dar em relação a isso. E uma observação é que essa violência, como aconteceu no caso da Dilma, ela vai mais profundamente em relação à sexualidade. Comparando com outro presidente que foi cassado, nunca houve uma violência em relação à sexualidade dele, que foi o caso do Collor. E, no caso da Dilma, fizeram coisas terríveis envolvendo isso, como aquele adesivo que todo mundo conhece, que todo mundo sabe como fizeram, né? Nós vamos falar de se isso que acontece, essa representação, é um problema da mulher ou é um problema da democracia. Mas antes a gente vai ver um vídeo. Ela é uma mulher como eu. O Brasil é uma democracia representativa, o que quer dizer que a gente escolhe através do voto os nossos representantes para o governo. E como o Brasil é enorme e diverso, existem muitas populações diferentes com necessidades e interesses diferentes, que deveriam estar representadas no poder. Mas olha só, enquanto 29% da população brasileira são mulheres negras, elas estão muito subrepresentadas na política. E nem vamos falar do Executivo Nacional, né? Mas por que essa representatividade é importante? Quanto mais gente diferente entre si discutindo as políticas públicas, melhores vão ser as soluções que o país vai encontrar. Mas o que a gente tem hoje é uma maioria de homens brancos legislando sobre a vida de todo mundo, sobre realidades que eles não vivem, como racismo, machismo e pobreza. Não é à toa que quase 30% dos projetos criados pelos homens em 2019 são desfavoráveis para os direitos das mulheres. Enquanto as mulheres foram responsáveis por quase 70% dos projetos pensando um aumento da representatividade feminina na política, raça não foi nem lembrada nas propostas. E tem mais, mulheres negras propõem mais políticas que no geral beneficiam a sociedade como um todo. Esse ano, os temas que elas mais trabalharam foram economia, saúde, trabalho, educação e violência. Falar em mais representatividade para mulheres, negros e outros grupos que hoje não estão no poder não é falar só em políticas mais justas para eles, mas em uma política mais justa para toda a sociedade. Como diz Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela.
chegando ao final do programa e eu gostaria que, com uma frase, vocês dessem um recado para as mulheres que estão nos assistindo. Sandra Loyola deu boa noite. Ana Célia, por favor. Com uma frase, uma expressão, um recado. Queria dizer que a não participação nossa na política é culpa, né, da democracia. Precisamos democratizar a educação, precisamos democratizar a cultura, precisamos democratizar todos os espaços de poder para que nós possamos participar. Então, precisamos discutir tudo, como disse um dos vídeos aí, nós precisamos discutir tudo. Ana Gubert. Sim, nós precisamos salvar a nossa democracia, ela está se esvaindo aí, né? E eu acho assim, para quem a diversidade, a gente tem que levar em conta a diversidade do país, todo o discurso misógino que vem aí, combater esse discurso misógino, e a questão de a mulher ocupar poder e tal, é um problema de toda uma sociedade machista que precisa se rever. Obrigada, gente. Estamos chegando ao final do programa. A gente agradece a você, a gente agradece ao presidente da Fundação Antares, Humberto Coelho, a quem desejamos uma recuperação, uma pronta recuperação de sua saúde, a Núbia Ramos, diretora da TV Antares, Cristiane Sequer, diretora da TV Assembleia, a toda a equipe que nos apoia, a nossa diretora Leide, ao Victor, que é o assistente técnico. E agora a gente vai para a vinheta final. Muito obrigada a vocês duas. Ela é uma mulher como eu, Fernanda Montenegro, Maria Bonita.